Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Se o aluno entende o conceito, ele não simplesmente decorou. Se alguma coisa muda na situação, ele consegue, através do conceito, criar e finalizar e executar. Acontece isso muito no marketing digital. O conceito de criação de audiência. Eu posso executar isso no Telegram, posso executar isso no Instagram, posso executar isso de várias maneiras. Tal que se alguém me proibir de usar o Telegram, YouTube, Facebook, eu consigo executar mesmo assim, porque eu entendi o conceito. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu já tenho 12,6K no Instagram e eu tenho um canal no YouTube que eu estou tocando há um pouco mais de um ano, que tá com 1.088 inscritos também. Estou gerando conteúdo, estou seguindo já o esquema de fazer... Oi? Sim, sim. Eu já estou fazendo o Raiz toda semana, eu estou me esforçando para... Estou fazendo as lives já durante essa quarentena, estou fazendo as lives e eu estou reaproveitando essas lives como conteúdo raiz e eu estou fragmentando esse conteúdo raiz no Telegram e distribuindo no Instagram. Estou notando uma evolução muito grande já nas minhas mídias sociais e queria saber, tipo, quais ferramentas, além disso, eu posso usar. E eu estou muito a fim de construir a lista de e-mail, que eu sei que você mesmo fala, né, que não tem como construir no terreno dos outros, né, que, tipo, não dá para construir o meu projeto em cima das redes sociais. É lógico que elas são ferramentas, mas a lista de e-mail é a mais importante. Por onde eu devo começar para montar a minha lista de e-mail? Eu vou te falar, eu acho que você tem que montar a sua lista de e-mail, só acho que não está na hora. E aí você vai acabar investindo uma energia de uma forma não eficiente. Então tá bom, eu aconselho você a continuar focando no conteúdo Raiz Nutella, o protocolo que eu tô falando. E, cara, a melhor hora, a lista de e-mail é um objeto muito orgânico e perecível, é tipo uma planta. Pensa numa planta. Se você plantar na hora certa, para colher na hora certa, você tem um resultado óptimo. Né? Então, você deve participar muito de campeonato, né? Sim. Inclusive, eu sou campeão mundial. Ah, é? De quê? Qual categoria? Eu fui campeão mundial na faixa roxa. Eu fui campeão peso absoluto na faixa roxa. Absoluto na faixa roxa, meu Deus, que massa. Peso e absoluto. Foi em 2013 isso. Bom, um dia a gente tem que rolar, de repente... Vai ser um prazer, vai ser um prazer. No processo de antes de você ir no campeonato, tem algumas coisas que você faz antes do campeonato que você não faz antes. Tem um processo de treinamento para você chegar ao pico no campeonato, certo? Se você treinar, talvez, forte demais no dia anterior ou fraco demais... Então, assim, alguém desenvolveu mais ou menos um protocolo para você performar naquele pico, né? E é o campeonato. Você que gosta de campeonato, o lançamento é mais ou menos assim. Existe um gerenciamento de energia, tanto da sua audiência, quanto da criação da lista. E você tem uma espécie de um timing para você chegar ao pico de performance no seu lançamento. Então, eu não aconselho você já começar a construir sua lista agora. Olha que louco. Eu aconselho que a sua lista deve ser, na maioria das vezes, começada a ser construída 2 semanas antes do seu lançamento, se for um lançamento semente. Isso para uma pessoa que está começando, com faixa branca, tá? Então, o que acontece? Não se preocupa agora. Tem um protocolo idealzinho para você construir a sua lista. E o que você tem que se preocupar agora? Você tem que se preocupar agora com a audiência. É isso que você está fazendo.
As pessoas que te escutam mesmo no terreno alugado, mesmo. Por enquanto é no terreno alugado. Uhum. O que você pode fazer agora para começar a intensificar isso? Agora eu vou te dar uma dica aqui. Uma dica. Ao final, isso é bem recente, tá? Então, assim, é bem recente. Então, o que eu faria? Criaria um canal no Telegram. Conhece a app Telegram? Sim, eu já baixei. Inclusive, estou no grupo Raiz também, na galera Raiz e Total. na Maratona 6 e 7 em casa. Eu criaria um grupo no Telegram. O grupo, sei lá o quê, dá um nome para ele. Ou, se você não tiver muito inspirado em nome, fala assim, Grupo do Fernando, alguma coisa do tipo. Fernando Não, eu já Reis. tenho. Inclusive, meu canal no YouTube chama Muito Osso. Meu Muito, canal Muito muito Osso. osso. É. Meu canal no YouTube. E eu tenho um engajamento com a minha galera e todo vídeo eu sempre abro com Fala Família Muito Osso. Então, tipo, Fechou. já tem o nome do grupo, Família Muito Osso. E aí, ao final de cada vídeo seu, você faz um convite muito light Tá, para entrar no grupo do Telegram. E relaxa em relação ao tamanho. O tá, grupo do Telegram são os seguidores mais raízes que você vai ter. E ó, ele não substitui o e-mail, porque o e-mail vai chegar na hora certa. tá, Mas ele vai ser muito raiz. Se você tiver 12 caras lá, eu chamo dos 12 apóstolos. tá. Então, assim, pensa bem quando você tiver os 12 primeiros. E a gente fala apóstolos, né? Porque, independente do fato religioso da coisa, cristianismo é muito... Cara, tem muito cristão aí, né? Tem muita... Tem muita... E se você for parar para pensar, começou com um cara e 12 seguidores. E ficou grande a parada. Inclusive, ele escreveu um best-seller aí, que tá aí no top das vendas. Na verdade, nem ele escreveu. Os caras o seguidor deles que escreveram, né? Aparentemente. Uhum. Enfim, dito tudo isso, eu acho que é uma parada muito massa de ter os seus 12, eu vou chamar de apóstolos, sem o sentido religioso da coisa, né? Eu não quero comparar ninguém com Jesus, nem deixar de comparar os seus seguidores com apóstolos. Mas eu acho que tem um poder muito profundo de você ter os seus 12 primeiros seguidores no Telegram. E eu quero que você alimente o Telegram. Vai alimentando o Telegram. E o Telegram ainda é um terreno alugado. Não é seu, né? E vai chegar uma hora que você vai entrar para o e-mail. Eu posso te dizer uma coisa. Eu tenho um Telegram muito forte, com muita gente. E o e-mail ainda é um melhor finalizador. Então, no jiu-jitsu tem todo o trabalho para você chegar na possibilidade de finalização, né? O Fábio Gurgel me ensinou naquela aula. Você faz isso para acontecer aquilo, para ganhar uma vantagem ali. Você vai sempre colocando a vantagem em você, eventualmente, mas eventualmente tenha finalizada. O e-mail ainda bate o Telegram em 200% para mim, como um finalizador. Mas o Telegram é o bom cara para deixar o cara finalizável. Se você me entende assim. Então, assim, a combinação dos dois é o meio de campo e o atacante, né? O e-mail é o melhor atacante que eu tenho no momento. O Ainda é o Telegram melhor. é como se eu tivesse passado a guarda ali, O Telegram, o Telegram é quando você fez a montada. Já tá nesse nível Tá nesse de nível. controle? Mas você já viu um faixa branca que monta e não finaliza? Sim. É porque Então tá falta muito bom. ajuste ainda para Falta ele muito conseguir ajuste. finalizar. O fato do cara montar não quer dizer que ele consegue finalizar. Inclusive, uma vez eu fiz uma luta de verdade com faixa branca. E ele era mais faixa branca que eu, menos experiência. E foi interessante, porque ele montou e eu sabia que ele não ia conseguir me finalizar. E aí eu descansei. Eu falei, ele não vai me finalizar mesmo, já que ele tá montado. E para tirar o cara da montada, você tem que... ainda mais se você é faixa branca, faz muita força, né? Faixa branca faz muita força. Ele não tem técnica. Eu falei assim, beleza, eu vou ficar aqui parado, ele não vai me finalizar, porque ele não sabe me finalizar. E aí eu descansei, e aí dei um upa nele, e eventualmente virei o negócio. O fato é o seguinte, o fato do cara chegar num ambiente finalizável não quer dizer que ele sabe finalizar. O lançamento é a finalização. Todo esse trabalho tá passando a guarda, tá montando. Mas se você não souber as duas coisas, você não vence a luta. Você ganha vantagem, você não vence a luta. Então, o Telegram ainda não finaliza tão bem quanto o e-mail. Hoje. Não quer dizer que não vai acontecer, tá? Esse mundo é muito mutante. Então, o que você vai fazer agora? Você vai criar o grupo de Telegram, que é uma mídia social diferente. Por quê? Porque ela entrega 100%.
Então aqui, ó, eu tenho 1 milhão de seguidores. Nem uma pequena parte desse 1 milhão de seguidores recebeu a notificação dessa live. Porque o Instagram tem que ganhar o dinheirinho dele também, né? Pô, você acha que ele vai programar tudo isso aqui bonito? A qualidade da ligação disso aqui é melhor que a da Vivo. Se eu ligar para minha mãe pela Vivo, eu não tenho essa qualidade. Então, ele tem que ganhar o dinheirinho dele para pagar os desenvolvedores dele também. Ele também é um negócio. É justo. É justo, né? Tá tudo bem. Mas o Telegram, ele entrou com uma outra pegada. Então, o Telegram é o seguinte, se você tá na minha lista e eu tô publicando, só você decide se vai ver tudo ou não. Não tem essa de distribuir, por enquanto, né? Pode ser que no final mude. Então, eu quero que você comece a tirar um pouco daqueles seguidores mais raízes seus, né? Os mais raízes, eles vão pro Telegram. E aí vai chegar aí vai fazendo isso, vai chegar uma hora que vai chegar a hora da captação. Geralmente 14 dias antes. É onde você vai estar se preparando para o pico disso acontecer. 14 dias a 7 dias. Na maioria o ideal seria 7 dias, mas a gente coloca 14 porque a gente sabe que demora um tempo para um faixa branca aquecer. Ele titubia muito. Quando você ficar na faixa marrom, faixa roxa, você vai usar 7 dias. Tá. Mas o faixa branca, ele viaja, né? Ele fica pensando na vida. Então, assim, tem um protocolo muito bom, assim, que a gente usa. Então, mas por enquanto, que eu quero que você comece sua missão agora é ter os seus 12 primeiros apóstolos no Telegram. Ou seguidores, né? Tá bom? Eric, tem só mais uma pergunta. Tem alguma estratégia que você usa em relação ao conteúdo do Telegram? É um conteúdo exclusivo? Muito boa pergunta. Eu acho que no Telegram, o melhor conteúdo, você tem que pensar que no mundo ideal, você vai ter que usar um conteúdo nativo. O que é um conteúdo nativo? Não adianta você ficar postando link de outra coisa no Telegram, porque isso não é nativo do Telegram. Então, o conteúdo que eu acho mais nativo do Telegram, isso sou eu, são áudios. Então, o que eu faço? Eu aperto o botão, penso em uma ideia que eu quero passar. Geralmente a ideia vem de uma conversa como essa. Eu penso numa ideia que eu quero passar e aperto o botão e falo sobre aquela ideia. Eu não estou muito ligado no tempo. Às vezes são 2 minutos, às vezes são 5 minutos, às vezes são 15 minutos. Mas eu acho que o conteúdo mais nativo, mais impactante do Telegram é o conteúdo em áudio. Ele não é uma ferramenta ideal para se ler, apesar de que dá para você escrever textões, mas não foi feito. Eu acho que e o áudio ele te deixa muito junto do prospecto, porque ele te conecta não só com a mensagem, mas ele te conecta com o seu jeito de falar. É quase que você tivesse o mestre falando no seu ouvido, né? Então existe uma conexão muito grande com o áudio. Então... Desculpa, cortou aqui, eu não peguei a última parte. Desculpa, cortou aqui. Então tá bom. Eu acredito que um dos conteúdos melhores do Telegram é o áudio. E eu acredito que o áudio cria uma conexão mais profunda com o seu prospecto. Eu acho que é como se o mestre estivesse falando no ouvido. Tá. Então, o que eu uso para o Telegram? Eu uso o Telegram para inspirar e para ensinar. Eu ensino através dos áudios Eu ensino através dos áudios e inspiro através do exemplo. Então, olha assim, eu não sei se o método que você já vai fazer tem resultados, ou já deu resultados em aluno. Às vezes já deu, às vezes não. O que você vai ensinar, por exemplo? Eu tô começando, inclusive, a fazer mais resenhas. Tipo, resenhas que eu falo é conteúdo, tipo, entrevistando outras pessoas, e eu tô usando muito esse lado de ensinar o aluno pelo conceito. Porque muitas vezes, por exemplo, você que é um faixa branca, você vai conseguir pegar a minha ideia. Muitas vezes o aluno ele é bombardeado com um monte de informações técnicas, mas ele não sabe como aplicar isso sem um conceito. É igual eu, um monte de informação sua, entendeu? Eu não consigo chegar lá e lançar um produto sem ter o conceito, sem ter um embasamento de como fazer isso, né? Então, eu acho que eu consigo agregar muito conteúdo para o pessoal do jiu-jitsu através de conceitos. Talvez um conceito de defesa, às vezes é só um input que o cara precisa para evoluir anos e anos.
entendeu? E eu acho que eu consigo fazer isso muito bem pelo grupo do Telegram. Eu já tenho vários insights aqui na minha cabeça, só de você me dar a Total. direção, assim, eu É já verdade, consigo explorar. porque às vezes você consegue aplicar um conceito em diferentes maneiras. E Sim, se o, e se e o, essa se é o, a ideia legal. se o aluno entende o conceito, ele não simplesmente decorou. Se alguma coisa muda na situação, ele consegue, através do conceito, criar e finalizar e executar. Acontece isso muito no marketing digital. O conceito de criação de audiência. Eu posso executar isso no Telegram, posso executar isso no Instagram, posso executar isso de várias maneiras. Tal que se alguém me proibir de usar o Telegram, YouTube, Facebook, eu consigo executar mesmo assim, porque eu entendi o conceito. Uhum, Não, eu não decorei a técnica. Eu entendo o que você fala. sim. Não é um E cara o que que eu... decorou uma música. Ele entende como Exato. as notas podem e são combinadas. Ele entende o conceito da escala, por exemplo. Entendi. Eu acredito que, por exemplo, os inteligentes se dão melhor no jiu-jitsu. Não só no jiu-jitsu, acho que na vida de uma maneira geral, mas o Ajuda a jiu-jitsu ser inteligente, né? ser inteligente no jiu-jitsu é diferente. Não é igual, sei lá, vou fazer um levantamento terra. Eu só preciso chegar lá, tem que ter a técnica, é lógico, senão eu vou me quebrar, não vou conseguir levantar o peso, mas a força ajuda muito no movimento, né? Então, no jiu-jitsu, eu acho que se você tem um conceito bem definido, você acelera muito o seu processo. E, eu, inclusive, nessa quarentena, eu estou ensinando jiu-jitsu para minha mulher. Eu tenho um tatame em casa e eu estou ensinando ela, é faixa branca 4 graus. Então, muita coisa, ela não tem paciência, ela não sabe agir na hora certa ainda, mas eu vou embasando os conceitos com ela e praticando até que ela... e ali ela evoluiu muito nessa quarentena. Eu estou arrumando um problema, estou treinando, estou criando um monstrinho dentro de casa que pode ser perigoso para mim, Total. mas... Então eu vou te passar um conceito agora. Legal. Olha só, tem um conceito muito interessante. O conceito diz que as pessoas não querem o veículo, elas querem o destino. Olha que interessante. Então, é o conceito número 1. As pessoas, na verdade, elas não querem o veículo, elas querem o destino. Então, baseado nesse conceito, eu vou aplicar esse conceito numa outra área. Ninguém quer fazer abdominal. As pessoas não querem, elas querem a barriga de tranquinho. Ou, quiçá, elas querem um core. Elas querem, eu não sei, mas elas não querem fazer abdominal. Se elas pudessem chegar a isso através de uma pílula mágica saudável, elas o fariam, né? Então, eu vou falar esse conceito aplicado de uma outra coisa, em outro lugar. É um processo de entendimento para a sua audiência. As pessoas não querem aprender a fazer lançamento. Elas querem um 6 em 7. Se elas tivessem um 6 em 7 sem um lançamento, de uma maneira íntegra e saudável, elas o fariam. Então, o lançamento é um dos veículos, não deve ser o único, é um dos veículos que gera o 6 em 7. O abdominal é um dos veículos que gera um core, né? Eu não sei como é que chama, um quadril, um core forte, resistente, ou quiçá a barriga de tanquinho, para quem está olhando mais estético. Então, entender isso faz você entender um pouco e conseguir conquistar a sua audiência. Porque pensa bem, você ensina conceitos. E ao você ensinar conceitos, as pessoas vão evoluir mais rápido, correto? Correto. Mas, na verdade, você vai ter um conceito que as pessoas não querem. No seu caso, o conceito é o veículo. Uhum. E o veículo vai chegar ao quê? Numa evolução. Só que se você for parar para pensar, as pessoas não querem conceitos. Que o conceito, no seu caso, é o abdominal. Elas querem o resultado. Então, entender isso te dá a possibilidade. Aí vem o conceito número 1. Quando você entende esse conceito, que as pessoas não querem conceito, querem resultado, entender isso vai te dar a possibilidade de fazer uma jogada psicológica íntegra muito massa. Você vai vender para elas o que elas querem, isso é o destino, e entregar o que elas precisam para chegar lá. Eu faço isso muito bem. Vamos lá. Com exemplos fica mais fácil. Eu vendo os 6 em 7, vou te ensinar o passo a passo para chegar a um 6 em 7. E aí, isso ela quer. Nossa, isso atrai, porque isso é sexy, é atrativo. Meu Deus, eu quero isso. E aí, quando ela entra, eu falo assim, beleza, te falei que ia ensinar a chegar ao 6 em 7, este é o veículo. Então, você vende o destino e entrega o veículo para chegar no destino.
isso aumenta muito a adesão das pessoas. Porque como elas não querem um conceito, como elas não querem um veículo, elas não procuram um veículo. Elas só procuram um veículo quando elas sabem o destino. Então, como seria isso para você? Se o processo de ensinar conceitos... vamos pegar que você pega um aluno que não tinha essa metodologia de entender o porquê, o conceito, certo? E aí você pega e ensina esse cara esses atalhos, esses conceitos. O que vai tender a acontecer com essa pessoa? Por que uma pessoa procura esse veículo seu que aprendeu os conceitos dos movimentos? Ele procura o quê? Qual que é o destino? Olha, para um faixa branca, por exemplo, você vai entender bem. Talvez o fato de não tomar sufoco. Eu acredito que ninguém na face da Terra gosta de ser amassado. Então, Não. muitas vezes ele está sendo amassado e ele quer uma solução para aquilo, quer um resultado, né, para que ele não seja amassado. Então, talvez seja um insight. Total. E a grande pergunta é, eventualmente, mesmo o faixa branca acredita que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eventualmente, faixa branca que não vai desistir, ele sabe que uma hora ele vai evoluir, vai virar faixa, sei lá, faixa azul, depois vai para faixa roxa, depois... Então, assim, ele sabe que vai chegar lá, mas ele quer um processo mais... Rápido. Ele quer, talvez, acelerar o processo. Então, peraí, se ele não acelerar o processo, eu não sei se vai chegar no pico de um campeonato, boladão, mas ele sabe que um dia ele vai virar faixa roxa, se ele continuar, certo? Se ele continuar indo na academia, continuar treinando, ele vai virar faixa roxa. Só que o faixa branca, ele fala assim, será que tem um jeito de eu aproveitar melhor a minha energia? De eu continuar treinando a mesma coisa e ter um resultado melhor? Olha que interessante. E otimizar o processo. Ele quer, a palavra às vezes vem otimizar, ou às vezes vem acelerar. E eu não acelerar. E aí vem várias coisas. Tem vários sonhos do faixa branca, que eu sou um faixa branca, né? O faixa branca, ele quer... É tipo assim, tem coisas que o faixa branca quer. Ele quer simplesmente amassar aquele cara que sempre amassou ele. Tipo, tem um cara que vai no treino... E não tô falando do faixa roxa. É impossível amassar um faixa preta. Eu não sei que o cara deixa, não tem jeito. Mas, pô, tem sempre aquele faixa branca ali que, pô, no treino te amassa. Então, assim, ele quer superar aquele cara. Ele quer começar a amassar aquele cara. Ou ele tem um sonho até mais profundo. Que é, ele não tem o sonho de amassar um faixa roxa. É impossível. Não é que é impossível, tá? Mas... Você entende? Fora da realidade naquele momento. Naquele momento, a não ser que o cara tá deixando, assim, de verdade. E se o cara deixar, também não é amassar, entendeu? Mas ele tem a vontade de amassar um cara que tem um grau maior que o dele. Quiçá um cara que tem uma faixa maior que dele. Pô, um faixa branca, se ele realmente finalizou um faixa azul, é uma parada que ele toma uma cerveja ou um café e ele não consegue não contar isso pra galera. Eu tenho um grupo de galera que treina, né? E toda vez que um deles amassa, pô, cara, você não acredita, amassei um faixa azul. E, velho, tem faixa azul e faixa azul também, né? Tem os faixa azul raiz, que, pô, é inamassável. E tem os faixa azul que dá pra amassar, entendeu? Eu lembro quando a primeira vez que eu finalizei um faixa azul na minha vida. Eu não esqueci desse dia. Eu esqueci tudo. Então, assim, a grande pergunta que você me fala, assim, quando você... E no momento, você, como professor, você está muito focado no veículo. O professor é um cara que é o seu dever. Agora, eu queria que você começasse a vestir um chapéu de marketing. Acionar um outro ser aqui na sua cabeça, que é o ser responsável pelo marketing. O Érico, professor, ele está muito focado no veículo. O Érico do marketing, ele sabe do conceito número 1. As pessoas não querem um veículo, elas querem um destino. E a função do marketing é vender o destino para entregar o veículo. Eu vendo o que elas querem para entregar o que elas precisam. Mas para vender o que elas querem, eu tenho que definir isso.
vem do primeiro processo de definição. Coisa que o professor não quer definir. O professor, cara, não, eu quero só ensinar, quero trazer o resultado. Ele não quer definir em uma frase. E o processo de definição, às vezes, depende. Então, por exemplo, a gente começou a fazer umas definições candidatas aqui. Ele quer acelerar. Mas acelerar em quanto? O que que um aluno típico, que sabe o que você sabe, e eu acho que é uma parada difícil de definir, mas a gente tem que começar a pensar, né? Uma pessoa que treina e sabe que tem esse veículo, que é os conceitos, o quão mais rápido ela é se ela não tiver isso? Não sei. Agora a gente tem que começar a especular. O marqueteiro, o professor não gosta de especular. Parte do trabalho do marqueteiro é especular. Eu falo do marqueteiro íntegro. É especular de uma maneira íntegra. O que é? O quão mais rápido é a evolução de uma pessoa que entende um conceito? E no jiu-jitsu, por mais subjetivo que seja a evolução, é objetivo também. Né? Coisas como que o próprio Fábio Gurgel, ele deixou a evolução do jiu-jitsu muito mais objetiva do que outros métodos. Ele deixou claro qual que era, inclusive, até no Fábio, eu lembro que eu vi alguns vídeos dele e tal, ele objetivizou essa, não só para o aluno, como para o professor. Então, para um método da aliança, eu acho que é claro o que é um faixa branca de primeiro grau. E é claro para o aliança o que é um faixa branca de quarto grau. Sim. Então, ele entende o processo exatamente onde ele está. Existe uma graduação, né? Existe uma graduação e essa graduação é relativamente objetiva, pelo menos na aliança. É relativamente objetiva, correto? Então a grande pergunta é, se ela é relativamente objetiva, o quão mais rápido uma pessoa que entende essa técnica vai progredir? E eu não sei ao certo, mas se você pudesse especular aqui agora, só um processo de especulação, quão mais rápido seria? O jiu-jitsu, ele exige a prática, né? Ele exige que você pratique aquilo ali para que você possa entender os conceitos, né? Vamos fazer o teste, Érico. Vamos testar eu acho que é interessante. processo. Então, tá... Se você quiser ser minha cobaia, podemos fazer esse teste junto aí, você vê aí o resultado também da nossa pesquisa. E começa assim. E isso vai te dar o que a maioria das pessoas... E o fato de você fazer isso, vamos fazer o teste, é uma excelente resposta. Sabe por quê? Porque quanto mais testado, mais você vai ter dado. Certo. E dado é poder. Poder no sentido de... Quantas pessoas podem falar o que é? Isso aumenta 25 vezes. Olha, eu apliquei esse teste em 3 alunos. Dá uma olhada. Geralmente, um aluno, para ir da faixa branca para a faixa azul, demora 2 anos. Não sei ao certo. Indo 3 vezes por semana. Eu estou chutando, tá? Só que com esse teste, esse período foi reduzido em 40%. E, de contrapartida, ele se machucou metade menos. 100. Estou chutando. Então, a grande sacada é isso. Uma vez que você tem esse teste, você tem o direito de falar sobre esses resultados. Eu comecei a criar a minha graduação de faixas no que eu fazia, que também exige muita prática. Eu sei o que é um 6 em 7. Eu sei o que é um faixa marrom. Eu sei o que é um faixa marrom de primeiro grau. Eu sei o que é um faixa marrom de segundo grau na minha arte. Eu defini isso. Peguei do jiu-jitsu. Porque quando você não tem graduação, um cara chega na faixa verde, ele pensa que ele é Deus. Até ele encontrar um faixa roxa. A faixa verde, a faixa azul pensa que é Deus, até encontrar um faixa roxa. E quando ele pensa que ele é Deus, ele não se desenvolve. E o cara que chega na faixa preta, aí pensa que ele é o Deus do Deus. Até ele descobrir um faixa preta de 4º grau. E aí ele descobriu que o processo de evolução dele só tinha começado. Por mais que ele achasse que tinha acabado. Então, assim, é interessante. Eu acho que você vende... Olha só, você não vende conceitos, você vende tempo. Quiçá saúde. Se o seu método evitar se machucar, você não vende só tempo. Você vende tempo e saúde. Tempo e longevidade no esporte. São os 2 principais preocupações de um faixa branca.
Quanto tempo eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá inteiro? Geralmente, meus colegas só falam sobre isso. Qual a velocidade e se eu vou chegar lá vivo. Né? Porque é um esporte de contato, é uma luta. Sim. Então é uma luta assimétrica. Inclusive, se você faz muita faixa... Quanto mais você luta com faixa branca, mais perigoso é. Isso é muito louco. As faixas brancas são tudo perigosos. Então, assim, pensa, você não vende conceitos. Conceito é só o veículo. Você vende Conceito é o tempo. veículo. Você vende tempo. Tempo e, quiçá, longevidade. Pode ser que você venda outra coisa também. Pode ser que você venda significância. Ensina o cara a ganhar campeonato. Diferente, tá? Eu não tenho muita neura de ganhar campeonato. Às vezes eu quero ganhar do carinha que fica me amassando ali, entendeu? Eu não tô nem aí para campeonato. Entendeu? Tem um dado que revela isso bem. 97% dos praticantes de jiu-jitsu não competem. Apenas 3% do público do jiu-jitsu compete. É um público muito pequeno. Mas eu tô focado delícia. mais nos 97%. Eu não tô focado nos 3%. No recreativo, né? Mas, pô, quando a gente tá lá no tatame rola, você quer ganhar. Assim, é importante você querer ganhar também, né? Não deve ser doentio, mas... Então, assim, você sempre tá lutando com o mesmo cara e o cara no final de 10 ele te amassa 9. Pô, não é possível que eu perdi de novo. Ele é faixa branca também, ele é do mesmo peso. Por que eu não... como é que eu faço para ter uma vantagem sobre ele? Então, de repente, o que você vende é a vantagem competitiva. Eu não sei. O fato é o seguinte, o marqueteiro ele vai desenvolver e vai começar a pensar no destino. E quando você vendeu, e quando o destino ficar claro e ele clicar com a sua audiência, a sua capacidade de captação de audiência vai ser muito maior. E eles vão entrar no seu Telegram, eles vão entrar no seu canal de Instagram, porque eles querem o destino. Mas lá você vai dar o quê? Vai dar o veículo. Faz sentido isso? Muito sentido. Muito sentido. 2 conceitos aí de marketing digital. Como você vai fazer isso vai diferir, mas se você entender isso, você vai ser um marqueteiro, você vai ser um empreendedor digital muito mais eficiente do que um empreendedor digital que simplesmente decorou, eu tenho que fazer 2 raízes 7 telas, agora tem que postar, porque agora você sacou o conceito. Correto. Eu tenho um exemplo meu que eu sou atleta desde 2008. Desde a faixa azul, eu sou campeão brasileiro desde a faixa azul. E tem um cara agora, chama Felipe Angel. Ele me ganhou 5 vezes ano passado. Seguidas, assim, sequenciais. Tudo quanto é jeito que você imaginar. E no último campeonato que eu lutei com ele, eu ganhei dele. Eu finalizei ele na última luta. Foi com base em estratégia. No pescoço. Consegui pegar o pescoço dele. Da meia guarda, eu fui para as costas e peguei o pescoço dele. E meia guarda é meu jogo forte também. E foi com base em uma estratégia que até meu coach esportivo que me ajudou a montar, e a gente conseguiu chegar nesse resultado com base em estratégia. E eu sei que eu ainda preciso de uma estratégia, e é isso que eu estou estudando bastante agora. Estou focado, aproveitando essa quarentena para dedicar tempo em aprender, né, o caminho. Não tentar chegar lá sem o veículo, né? No momento eu estou sem o veículo para chegar no caminho, né? Eu estou buscando um veículo, na verdade eu estou procurando um jeito de comprar o veículo para poder chegar no destino. Entendeu? E fica muito mais fácil eu vou te falar, para qualquer engenheiro, no mundo real ou no mundo estratégico, mas vamos pensar no engenheiro. Se eu chegar para um engenheiro mecânico e falar, o destino para você é naquele ponto do Ceará, vamos dizer que seja no Ceará, no meio de uma duna, sei lá. Aí o engenheiro vai analisar o terreno e vai te projetar um veículo. Ele vai te dar um 4x4, vai te dar ou não, ou ele vai te dar um veículo. Mas assim, quando se define o destino, projetar o veículo fica mais fácil. É difícil de projetar um veículo para aquele destino que não está definido. Porque você não sabe se você foca no 4x4 ou se você rebaixa a suspensão para ele ser mais rápido, ou mais duro, mais estável nas curvas. Né? Porque se você coloca um 4x4, você levanta o centro de massa do veículo. Quer dizer que quando você faz curvas rápidas, o veículo tende a capotar, natural. Né? Caminhonetes não fazem curvas tão simples quanto um Corolla, apesar de ser muito mais caras.
Então, você tem que pensar. Então, uma vez que eu defini o 6 em 7 como meu destino, falei, ah, beleza. E aí, boom, ficou super mais fácil de projetar o veículo e aperfeiçoar o veículo. Todo ano eu aperfeiçoo o veículo. Então, passa um tempinho pensando qual que é o seu destino. E não precisa ter um destino, você não precisa ter um produto só. Pode ser um produto cara. É uma estratégia para finalizar aquele que te finalizou as últimas 5 vezes. Ó, o cara te finalizou as últimas 5 vezes. Ó, e eu vou te passar uma estratégia para finalizar ele. Olha que interessante. Legal. Tem um cara lá na minha academia que me finalizou as últimas 5 vezes. Eu não sei se eu não deixo de comprar, não, entendeu? Pô, cara, vou comprar essa parada e finalizar bom o cara. demais esse, né? Vai começando a entender? Muito. E é legal ter a sua visão, destino. porque é legal ter a sua visão porque você é faixa branca, né? Você está vivendo isso nesse momento agora, né? Tipo, você tem as suas metas de faixa branca e às vezes essas metas elas ficam esquecidas por um cara mais graduado. Por um professor não, porque eu dou aula de iniciante também, eu tenho mais vivência com isso. Mas às vezes se eu não tenho um insight, se eu não tenho aquele radar ligado, eu não consigo pegar essa informação. Vou te dar uma outra coisa interessante, então. À medida que você for fazendo, vou te dar outra coisa que me ajuda muito, outro conceito. Se você conseguisse falar, olha que interessante, se você conseguisse falar quase todo dia, eu falo quase, eu acho que, sabe, de segunda a sexta, para começar, eu falo todo dia. Se você conseguisse falar quase todo dia com um potencial aluno seu, a sua percepção sobre sobre o que o aluno quer vai aumentar muito. Então, uma das razões pela qual quase todo dia eu abro o Instagram e falo assim, me pergunta qualquer coisa, é para falar com um potencial aluno meu ou um aluno meu. Porque por mais que eu seja faixa preta em lançamentos, faixa preta de 4º grau, olha só, são 4º grau em lançamentos. Eu esqueço como é a vida de um faixa branca. E se eu fico no meu mundo, eu perco a conexão com faixa branca. E se eu não tiver faixas brancas entrando, não vai ter faixa preta. Então, o que eu quero dizer é que uma das razões pela qual eu faço essa ligação não é simplesmente para ter 1.800 pessoas ou 1.000 e tantas pessoas. É para eu falar com faixa branca. Porque se eu passo muito tempo falando sem falar com faixa branca, eu esqueço como é a vida do faixa branca. Faixa branca é uma parada muito louca. Eu esqueço que ele não sabe nem amarrar a faixa. Eu esqueço que ele não sabe nem fazer uma saída de quadril. É difícil para ele. Ele nunca entendeu saída de quadril. Não sabe nem por que existe uma. Porque é tão óbvio para mim como amarrar a faixa. O faixa preta amarra até de olhos vendados. Né? Amarra 2, 3 vezes. Só que a gente esquece como é a vida. Então, assim, uma outra coisa que você pode fazer para exercitar é você constantemente falar com o aluno seu. O fato de você fazer em público ajuda. Por um motivo. Porque as pessoas se identificam com aquela dor, né? Quando você fala com alguém em público, ele é muito mais propenso a seguir aquilo que você fala. Olha que louco. Se eu estivesse falando 1 a 1 com uma pessoa, o ego dela é mais forte. Ela é menos responsável por aquilo que ela fala. Quando a pessoa digita um comentário, ela não tá nem aí com ela. Eu já falei muito com gente que é muito macho por e-mail. Você já viu o cara que é macho por e-mail? Às vezes um cara me mandou um e-mail para mim, fica bravo, sei lá, tá parecendo que ama. Eu falei, cara, vou ligar para esse cara para resolver esse problema. Quando eu ligo para ele, oi, Érico, tudo bom? Eu falei, porra, velho, tu é macho só por e-mail, né? Quando você me vê ao vivo. Não é que o cara é macho por e-mail, não tem nada a ver isso. É que a gente, quando não tem a nossa cara exposta, a gente é menos responsável por aquilo que a gente fala, pelas nossas ações. Então, quando eu falo com alguém ao vivo, principalmente na frente das pessoas, ela sabe que ela está sendo observada. Então, ela é mais responsável. É mais responsável. Quando você está fazendo uma luta na frente de 1.000 pessoas, você está mais concentrado. É diferente você estar fazendo no cantinho ali da academia, não rola, entendeu? Então você é mais responsável. Então quando você fala com uma pessoa na frente de outras pessoas, é muito bom. É um processo psicológico muito bom. Ela é mais responsável por aquilo que ela fala.
Ela, Já, né? E gera um você senso de comprometimento maior, né? já sente um comprometimento maior. Se ela vai falar alguma coisa muito ruim, ela pensa duas vezes, Uhum. né? Quando você vai falar em público, você pensa duas vezes naquilo que você vai falar, porque você sabe que aquilo tem impacto. Então você é mais responsável, você tem menos ego e mais comprometimento, talvez. Então, assim, se você conseguisse uma vez por semana, ou quiçá todo dia, como eu falo, começar, exercitar de falar com um potencial cliente seu, com faixa branca todo dia, você vai Eu vou começar a pegar descobrir muito umas impacto. paradas que você esqueceu que você sabia. Faixa branca, essa Uhum. parada dele ser amassada, essa parada dele não saber amarrar a faixa, essa parada dele ter medo de não ter longevidade no esporte, essa parada de... E coisa que não é mais... Tem outro, o faixa preta, eu sei como faixa preta de lançamentos, eu tenho outras preocupações. Eu não me preocupo nem com o lançamento, eu sei que eu vou fazer o 107. Eu me preocupo mais com a equipe. Hoje, para mim, é equipe. Eu tenho que ter equipe. Inclusive, não é nem a equipe, é a equipe da equipe. Eu não procuro nem treinar a minha equipe. Olha só, isso um faixa marrom preocupa. O faixa marrom, a principal preocupação do faixa marrom é treinar uma equipe. A principal preocupação do faixa preta é treinar uma equipe que treina a equipe, que é diferente. É muito louco isso. E a É. principal função do faixa azul, a faixa branca, não é nem ter equipe. Eu quero ter dinheiro para ter uma equipe. Eu quero aprender a fazer. Então, assim, são Uhum. diferentes preocupações. Se eu fico muito no mundo dos faixas pretas, eu esqueço como é. Então, volta às bases, conversa com faixa branca. Faz um hábito de conversar com faixa branca por dia. No final do ano, você tá faixa preta e entender faixa branca. Legal. Faz Demais. sentido? Muito, muito sentido.